Imagine acordar e ver notícias falando em demissões, empresas fechando, preços subindo, negócios quebrando e pessoas entrando em desespero. A televisão diz que o pior está chegando. Os especialistas aparecem com rostos preocupados. Nas redes sociais, o medo se espalha mais rápido que qualquer informação. E nesse exato momento, quando a maioria começa a apertar o freio, cancelar planos e tentar apenas sobreviver, algo estranho acontece longe dos holofotes. Alguém começa a comprar. Não vender. Comprar. Enquanto milhares correm para fugir do incêndio, alguns caminham em direção a ele. E a pergunta não é quem são essas pessoas. A pergunta mais desconfortável é outra. O que elas enxergam que quase ninguém foi treinado para enxergar? Porque existe algo que poucas pessoas percebem. Talvez a crise não destrua a riqueza da forma que você imagina. Talvez ela revele algo muito mais profundo. Talvez ela apenas separe quem entende as regras invisíveis do dinheiro de quem está vivendo dentro delas, sem perceber. E se eu te dissesse que algumas das maiores fortunas surgiram exatamente nos períodos em que o medo dominava todo o mundo? E se os momentos que parecem mais perigosos para a maioria forem os mesmos momentos observados em silêncio por quem pensa diferente? A verdade é que existe uma diferença gigantesca entre olhar para uma crise e entender uma crise. Uma pessoa vê caos, outra vê movimento. Uma vê fim, outra vê oportunidade. E essa diferença muda destinos inteiros. Hoje você vai abrir uma porta que quase nunca é mostrada. Você vai entender por que alguns saem mais fortes, mais preparados e até mais ricos depois de períodos difíceis, enquanto outros passam anos tentando recuperar aquilo que perderam. E o mais surpreendente é que isso tem menos relação com dinheiro do que você imagina. Porque antes de uma crise mexer no seu bolso, ela mexe na sua mente. E o que acontece depois disso explica quase tudo. Existe uma ideia muito repetida por aí que diz que as crises transformam as pessoas. Mas observando o comportamento humano durante anos, uma coisa fica evidente. A crise quase nunca muda alguém. Ela revela. Ela tira a maquiagem emocional, remove a sensação de segurança e mostra aquilo que já estava escondido por baixo da rotina. Pensa em alguém atravessando uma ponte. Enquanto a ponte está firme, a pessoa anda tranquila, conversa, olha para os lados. Mas quando a estrutura começa a balançar, tudo muda. O corpo trava, o coração acelera. A atenção muda completamente. Com o dinheiro, acontece algo parecido. Quando a sensação de estabilidade desaparece, algo automático entra em ação dentro da mente humana. O cérebro aciona um mecanismo antigo de sobrevivência. Ele não foi criado para gerar riqueza. Foi criado para proteger você do perigo. E quando esse modo é ativado, algo poderoso acontece. Pensar diminui, emoção aumenta, impulso aumenta, medo assume o volante, segurança vira prioridade absoluta. Nesse estado, as pessoas param de perguntar: qual é a melhor decisão? E começam a perguntar: como eu saio dessa dor o mais rápido possível? É exatamente aí que decisões perigosas aparecem. Pessoas vendem no desespero, abandonam planos, entram em dívidas por impulso, seguem multidões e fazem escolhas que, olhando depois, nem elas conseguem explicar. Porque o medo tem uma característica silenciosa. Ele faz decisões emocionais parecerem decisões inteligentes. E existe algo ainda mais forte acontecendo aqui. Algumas pessoas conseguem agir de uma forma quase contrária à natureza humana nesses momentos. E entender isso muda completamente a forma de enxergar dinheiro. Agora vem a parte que quase todo mundo entende errado. A maioria das pessoas acredita que ricos saem ganhando durante crises porque possuem muito dinheiro guardado. Parece lógico. Quem tem mais dinheiro compra mais, investe mais e aproveita mais oportunidades. Só que essa explicação está incompleta. Dinheiro ajuda, mas não é a principal vantagem. Porque se dinheiro fosse a resposta, qualquer pessoa que ganhasse muito uma única vez permaneceria rica para sempre. E a história mostra exatamente o contrário. Pessoas enriquecem e empobrecem. Empresas gigantes desaparecem. Fortunas surgem e somem.
Então a pergunta muda. Qual é a vantagem real? Tempo, informação, calma emocional. Esses três fatores juntos valem mais do que números em uma conta bancária. Enquanto muita gente entra em pânico tentando proteger o que sobrou, algumas pessoas fazem perguntas completamente diferentes. Por que todos estão correndo? O que está sendo ignorado? O que está ficando barato? Perceba a diferença. A maioria olha para a dor do momento. Quem pensa diferente olha para o cenário depois da tempestade. Imagine um grande incêndio em uma floresta. Quem está dentro dele só pensa em escapar. Faz sentido. É humano. Mas alguém olhando de fora percebe outra coisa. Depois do fogo, aquele terreno continua existindo. As árvores queimaram. O terreno ficou. E é exatamente essa lógica que poucos enxergam durante crises. Eles não olham apenas para o incêndio. Eles observam o que permanece depois dele. Só que existe uma peça ainda mais desconfortável nessa história. Porque não basta existir oportunidade. É preciso entender por que a maioria simplesmente não consegue enxergá-la. E a resposta está em um mercado invisível que movimenta bilhões todos os dias. O mercado do medo. Agora imagina uma cena curiosa. Você entra em um shopping e encontra uma placa enorme na entrada. Liquidação total. Apartamentos com preços reduzidos, empresas valendo menos, terrenos mais baratos, negócios inteiros sendo vendidos abaixo do valor que tinham poucos meses atrás. A reação mais natural seria correr para aproveitar. Afinal, as pessoas adoram promoção. Quando uma televisão fica pela metade do preço, filas se formam. Quando um celular entra em desconto, muita gente compra sem pensar duas vezes. Mas existe um detalhe estranho no comportamento humano. Quando os descontos aparecem no mundo financeiro, a maioria faz exatamente o contrário. Foge. E isso acontece porque dinheiro não é apenas matemática. Dinheiro é emoção. E quando o medo entra na sala, a lógica muitas vezes sai pela porta. Durante uma crise, as notícias não vendem calma. Elas vendem urgência. O ambiente muda. Conversas mudam. O sentimento coletivo muda. De repente, o medo deixa de ser individual e vira uma espécie de contágio emocional. Você começa a ouvir: vai piorar. Isso está só começando. Ninguém sabe o que vai acontecer. E quando milhões de pessoas sentem a mesma emoção ao mesmo tempo, algo poderoso acontece. O medo coletivo começa a alterar decisões individuais. É aqui que nasce um mercado invisível. Um mercado onde emoções viram preços, onde insegurança vira desconto, onde desespero cria oportunidades silenciosas. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso tudo. Porque a verdadeira diferença não está apenas em quem tem dinheiro. Ela está em quem consegue controlar algo muito mais raro: as próprias emoções. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Por que duas pessoas podem receber a mesma informação, enfrentar a mesma crise e sair com resultados completamente diferentes? A resposta parece financeira, mas não é. Ela é emocional. Desde cedo, muita gente foi ensinada a decorar respostas, obedecer regras e evitar erros a qualquer custo. A escola ensinou como resolver provas, ensinou fórmulas, datas, procedimentos. Mas quase ninguém recebeu uma aula sobre medo, pressão, risco ou comportamento humano diante da escassez. Quase ninguém aprendeu a lidar com a própria mente quando tudo parece estar desmoronando. E isso cria um problema silencioso. Porque em momentos de calma, qualquer pessoa acredita que toma decisões racionais. Mas basta a pressão aumentar para algo diferente aparecer. O emocional assume o controle e começa a se vestir de lógica. A pessoa diz: estou sendo prudente, mas muitas vezes está apenas com medo. Diz: vou esperar a situação melhorar. Mas às vezes está paralisada. Diz: não quero correr riscos. Mas já está correndo o maior risco de todos: decidir movida pela emoção sem perceber. Existe uma frase que poucas pessoas escutam, mas que muda a forma de enxergar dinheiro. Você aprendeu matemática financeira, mas não aprendeu matemática emocional. Porque números não pressionam ninguém. O que pressiona é a ansiedade, a incerteza,
a sensação de perda, a opinião dos outros e o medo de errar. E enquanto a maioria tenta controlar o mercado, algumas pessoas aprenderam a controlar algo muito mais importante: a si mesmas. Só que existe uma armadilha silenciosa que prende milhões de pessoas por anos. E ela começa de forma tão sutil que quase ninguém percebe quando entrou nela. Agora presta atenção nisso, porque essa pode ser uma das partes mais importantes de todo esse vídeo. Muita gente acredita que perde dinheiro por falta de inteligência, falta de oportunidade ou falta de sorte. Mas existe um padrão silencioso acontecendo na vida de milhões de pessoas. Um ciclo que se repete tantas vezes que passa a parecer normal. Tudo começa com medo. O medo gera pressão. A pressão gera decisões rápidas. As decisões rápidas geram perdas. As perdas geram desespero. O desespero aumenta a necessidade de trabalhar mais, produzir mais, correr mais. E então surgem novas dívidas, novas preocupações e um novo medo. Percebe o que aconteceu? A crise termina lá fora, mas continua acontecendo dentro da mente. E talvez essa seja a parte mais perigosa de todas, porque algumas pessoas saem de uma crise econômica, mas nunca saem emocionalmente dela. Elas continuam vivendo como se o perigo estivesse sempre na porta. Continuam tomando decisões pequenas, baseadas em grandes medos. Continuam tentando sobreviver, mesmo quando a tempestade já passou. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez não tenha sido uma crise mundial. Talvez tenha sido a perda de um emprego, uma dívida inesperada, uma fase difícil ou um período em que parecia que tudo estava desmoronando ao mesmo tempo. E sem perceber, você prometeu para si mesmo: nunca mais quero sentir isso. O problema é que às vezes essa promessa vira uma prisão invisível, porque a mente começa a buscar segurança acima de qualquer coisa. E quando segurança se torna a única prioridade, oportunidades passam na frente dos seus olhos sem serem reconhecidas. Mas agora vem a revelação mais desconfortável de todas. Porque crises não fazem apenas pessoas perderem dinheiro. Elas fazem algo muito maior. Elas mudam quem fica com ele. Existe uma frase que pode causar desconforto à primeira vista, mas presta atenção até o final porque ela muda completamente a forma de enxergar o dinheiro. Crises raramente destroem riqueza. Muitas vezes, elas transferem riqueza. Pensa no que acontece quando o medo domina uma sociedade inteira. Pessoas começam a vender o que conseguem. Negócios são abandonados. Investimentos são encerrados às pressas. Sonhos são colocados em pausa, não porque tudo perdeu valor de verdade, mas porque a urgência fala mais alto que a estratégia. E aqui existe uma diferença brutal entre valor e preço. Preço é aquilo que alguém aceita hoje por pressão, medo ou necessidade. Valor é aquilo que continua existindo depois que a poeira abaixa. Durante períodos difíceis, muita gente é forçada a tomar decisões pensando apenas no presente imediato. E isso é compreensível. Quando a sobrevivência entra na conversa, o foco muda completamente. Mas enquanto alguns precisam vender por necessidade, outros observam por oportunidade. Não porque são gênios, não porque possuem poderes secretos, e também não porque existe uma sala escondida onde pessoas ricas recebem informações proibidas. A verdade costuma ser mais simples e mais desconfortável. Algumas pessoas aprenderam regras que a maioria nunca foi ensinada a enxergar. Elas entendem que emoções coletivas criam movimentos coletivos. E quando multidões se movem pelo medo, ativos, empresas, imóveis e oportunidades mudam de mãos silenciosamente, sem anúncio, sem alarde, sem chamar atenção. E talvez o ponto mais importante seja este: não existe um vilão secreto controlando tudo nos bastidores. Existem comportamentos previsíveis, existem decisões emocionais, existem padrões humanos se repetindo geração após geração. E quando você começa a enxergar isso, percebe algo muito forte. Talvez o jogo nunca tenha sido apenas sobre dinheiro. Talvez sempre tenha sido sobre preparo. E a pergunta que surge agora muda absolutamente tudo. Talvez, depois de tudo que você ouviu até aqui, a maior descoberta não tenha sido sobre ricos, investimentos ou crises. Talvez a maior descoberta tenha sido sobre você.
Porque durante muito tempo nos ensinaram a olhar para crises como eventos externos, algo que acontece na economia, nos governos, nas empresas, nos jornais, como se fossem tempestades chegando de fora para dentro. Mas existe uma pergunta mais profunda. Quem você se torna quando a tempestade chega? Porque duas pessoas podem atravessar a mesma crise e sair completamente diferentes do outro lado. Uma sai menor, mais assustada, mais presa ao medo. A outra sai mais forte, mais consciente e mais preparada. E a diferença quase nunca começa na conta bancária. Ela começa na mente. Dinheiro tem uma característica curiosa. Ele amplia aquilo que já existe dentro da pessoa. Se existe desespero, ele amplia desespero. Se existe impulsividade, amplia impulsividade. Se existe preparo, disciplina e clareza, ele amplia isso também. Por isso, talvez a pergunta nunca tenha sido: como evitar crises? Porque crises fazem parte da vida. Mercados mudam, ciclos mudam, economias mudam. A pergunta certa pode ser outra: quem eu preciso me tornar antes da próxima crise chegar? Porque dinheiro não revela apenas riqueza. Ele revela preparo. E talvez a maior crise de muitas pessoas nunca tenha sido financeira. Talvez tenha sido viver anos acreditando que o problema estava apenas do lado de fora, quando a verdadeira mudança precisava acontecer do lado de dentro. Se esse vídeo abriu sua mente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque às vezes a diferença entre perder e crescer em tempos difíceis não está no dinheiro que a pessoa possui. Está na forma como ela aprendeu a enxergar o mundo.